Olá pessoal, bem-vindos! Vamos seguindo aqui com o nosso projeto encurtador de links, que faz um acesso à API do Bitly e faz aqui o encurtamento dos links, chamando através de um formulário Windows Forms, né? E a gente vai utilizar, aliás, está utilizando a linguagem C# para poder fazer a chamada a essa API do Bitly. Bom, nós já configuramos, né? Já criamos aqui o construtor do nosso Bitly API, e aí a gente já está pegando o valor da URL, né, da API, e pegamos também o valor do token, né, de acesso à API. Agora, pessoal, vamos escrever os métodos para realizar o encurtamento das URLs, ok? Então, o primeiro método que a gente vai chamar é o método shorten. Então, vai ser o método público shorten string, vai devolver um string que é a URL encurtada, string shorten, beleza. Esse shorten, pessoal, vai receber uma URL, né? Então, eu vou receber uma string que vai ser a long URL, ou seja, URL longa, né, que eu vou precisar encurtar. Aqui está dando erro porque eu não retornei nada, né? Eu preciso retornar alguma coisa. Por enquanto, vamos retornar um string.empty, né? Até a gente finalizar a escrita do nosso método. Bom, pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego nesse método, eu preciso checar o token para ver se ele está funcionando. Então a gente vai escrever um método de acesso, né? de checagem para verificar o token de acesso. A gente vai dar o nome desse método de check access token. Beleza. Não existe esse método ainda, a gente vai criar. Então, vamos vir aqui e mandar gerar o método check access token. Beleza, é um método booleano, né? Bom, ele vai retornar um true ou um false. Agora, pessoal, a gente vai testar o seguinte. String, aliás, vamos fazer o teste, né, de uma vez. If string ponto is null or empty, aí a gente vai testar se o nosso token de acesso não é nulo, né, ou não está vazio. E a gente já pegou lá no construtor, né, o underline bitly API token. Claro, aqui a gente está pegando, né, lá do app-config, né, o nosso token, mas aqui a gente precisa criar uma garantia de que o nosso token realmente exista, por isso a gente está fazendo isso, ok? Beleza, se no caso, né, se caso ele verifica que é nulo ou vazio, então ele dá um return false, ou seja, ele retorna informando que não conseguiu fazer a checagem do token, né? Falhou a checagem. Então, aqui já deve parar a execução, né, da nossa aplicação, mas isso a gente segue controlando depois. Beleza, se passar por esse teste, pessoal, significa que o nosso token ele existe, mas agora a gente precisa verificar se esse token é válido. Então, vamos declarar uma string temporária, chamada string temp, recebe string.format. Agora sim é que nós vamos utilizar, né, aquela nossa URL, que aí eu falei para vocês que a gente utilizava nesse formato, né, aí o entre chaves 0 e entre chaves 1, porque aqui dentro do string.format a gente vai pegar aquela string, né, que é o underline bitly API URL, e aí aqui nós vamos passar dois argumentos, que é o token de acesso e um outro argumento que é, enfim, a URL, o long URL, para ele analisar o nosso token, certo? Seria o mesmo que a gente pegar toda essa URL aqui, certo? Vir aqui e colocar entre aspas. Seria a mesma coisa, ok? Só que aí a gente não precisaria aqui desse AMP ponto e vírgula, ok? Mas como a gente está fazendo a chamada, né, dessa string que está lá na
no app-config, aí sim a gente chama através da variável, né, que já pegou o valor lá do app-config através do Configuration Manager. Beleza. Então aqui a gente vai passar o Bitly API Token, e aí a gente vai passar uma URL que ele vai utilizar para verificar se aquele token é válido. Bom, aqui a gente vai utilizar qualquer coisa. Eu vou utilizar, porque todos os meus testes, né, eu sempre utilizei o URL google.com. Sempre utilizei e sempre deu certo dessa forma. Não testei com outra, ok? Então utiliza o google.com. Beleza, já tenho aqui a minha string temporária. Agora, pessoal, nós vamos criar uma forma da gente verificar se o nosso token está funcionando. Para isso, né, a gente vai pegar a nossa variável string temporária e vamos tentar fazer um acesso até essa URL. Então vamos escrever o bloco using. Aqui no bloco using, pessoal, a gente vai declarar uma variável do tipo HTTP client. Para o HTTP client, se caso não estiver importado aqui ainda o system.net.http, vai gerar um erro, certo? Mas se gerar esse erro, só vem aqui e manda dar um using system.net.http, que aí vai passar a funcionar, ok? Então aqui a gente vai criar uma variável chamada client. E aí vamos instanciar um novo HTTP client. Bom, por que estamos utilizando aqui o bloco using, pessoal? Por causa que o código que vai dentro do bloco using, ele só existe dentro do bloco using. Quando eu saio do bloco using, aquele código aqui de dentro, ele já não existe mais, ok? Beleza. Então aqui a gente vai ter uma variável do tipo HTTP response message. Então HTTP response message, chamada res ou response, certo? Pode ser response mesmo. Então, recebe client.get async, eu vou fazer uma chamada assíncrona, né? Passando o meu temp. O meu temp é a nossa URL, certo? Aí eu pego o result, né, desse acesso. Bom, agora eu vou retornar, pessoal. Eu retorno, né, para quem chamou esse método checkAccessToken. Eu retorno response.isSuccessStatusCode. Ou seja, se o retorno a esse acesso aqui for o sucesso, significa que eu consegui acessar a URL e eu consegui validar o token. Logo, o meu token é válido. Então, por isso eu tenho o retorno da minha resposta .isSuccessStatusCode. Beleza. Agora eu volto lá para o meu método shorten. Se ele conseguiu obter um sucesso através da checagem do token, aí eu posso seguir a minha implementação. Então, pessoal, depois de fazer a checagem do token de acesso, a gente precisa então fazer o acesso até a API, passando a URL longa, né? E aí pegando a URL de resposta, que é a URL encurtada. Mas é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Obrigado pela sua atenção.